Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o assunto de hoje é diagnóstico de hipotireoidismo ou até mesmo hipertireoidismo. Mas afinal, o que é a tireoide e qual a sua função? A tireoide, ela é uma glândula localizada aqui abaixo no pescoço, sendo que ela envolve a nossa traqueia. E ela é responsável pela produção de dois hormônios, o hormônio T3 e o hormônio T4. E esses hormônios, eles regulam inúmeras funções do nosso organismo, como o controle da taxa basal, que é, responsável ali pelo emagrecimento ou não do paciente, desenvolvimento neural e crescimento, maturação sexual, também atua em diversos metabolismos, como o metabolismo de carboidratos, metabolismo de proteínas, de colesterol e até o metabolismo de cálcio e fósforo. Ou seja, é responsável por inúmeras funções do nosso organismo. Como eu disse para vocês, a tireoide ela produz dois hormônios: o T3, que é conhecido como triiodotironina, conhecido como T3, e o T4, que é a tiroxina. A tireoide ela produz mais o T4 do que o T3. Porém, o T3 ele é mais ativo e mais potente do que o T4. Ou seja, ele tem um efeito mais prolongado. Além disso, o T4 ele é produzido pela tireoide, mas ele é convertido em T3 lá no fígado e nos rins. Por isso que o T3 ele é o hormônio mais potente e mais ativo. Mas como funciona a regulação dessa produção desses hormônios, né? Para a tireoide produzir o T3 e o T4, ela precisa de estímulos neurais que garantem o controle dessa concentração dos hormônios. Ou seja, quando nós temos pouco hormônio, pouco T3 e pouco T4, o hipotálamo, né, libera um hormônio conhecido como TRH, que é o hormônio liberador de tirotrofina, que, por sua vez, estimula a adenohipófise a liberar o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E é esse hormônio estimulador da tireoide que atua lá na tireoide, fazendo com que ela produza o T3 e o T4. E aí, com o aumento da sua produção de T3 e T4, normalizando na concentrações suficientes, nós temos um que a gente conhece como um feedback negativo, ou seja, ele manda uma ação, né, o hormônio, o aumento da concentração de T3 e T4 diminui a produção do TRH e do TSH, fazendo com que não tenha mais esse estímulo da tireoide e mantenha uma concentração basal de T3 e T4, certo? Aí, nós precisamos diagnosticar os distúrbios da tireoide. Por quê? Porque muitas vezes a tireoide ela não funciona da forma adequada e diminui a concentração do T3 ou T4 ou aumenta a concentração do T3 e T4. Mas para fazer esse diagnóstico, não basta apenas dosar o T3 e o T4. Não, não é assim. Deve ser dosado dois hormônios, o TSH e o T4. O TSH, como eu falei para vocês, ele é o hormônio estimulador da tireoide, que vai ser liberado pela adenohipófise. Já o T4, ele é o hormônio que é produzido em maior concentração. Por isso que os dois juntos fazem o diagnóstico dos distúrbios da tireoide. E quais são esses distúrbios? Dois tipos: o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando a gente tem uma redução da concentração do T4 e do T3. Prestem bem atenção. A gente reduz a concentração dos hormônios da tireoide. Porém, aumenta a concentração do TSH. Como assim? Ué, não é o TSH o responsável por estimular a tireoide a produzir os hormônios? Então, quando eu tenho uma baixa concentração do T4 e do T3, eu tenho um estímulo do TSH para que ele produza o TSH, ou seja, que ele produza o hormônio estimulador da tireoide que faça com que essa tireoide aumente a produção desse hormônio. E o mesmo acontece para o hipertireoidismo. O hipertireoidismo não é um aumento da concentração de T3 e T4 no nosso organismo? Sim. Mas, além de eu aumentar essa concentração do T3 e T4, eu diminuo, deixando quase que indetectável o TSH. Por quê? Porque como eu tenho uma concentração dos hormônios muito elevada, eu tenho um mecanismo do feedback negativo. Ou seja, como eu tenho muito hormônio, eu tenho a minha adenohipófise falando assim, ó, não vamos produzir o TSH para não estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Afinal, nós já temos o suficiente. E por isso que no diagnóstico nós temos que hipertireoidismo tem aumento de T4 e numa baixa detecção, uma baixa concentração ou até mesmo a não detecção do TSH. Quanto que no hipotireoidismo, lembrando, a gente tem uma redução do T4 e do T3, mas aumento do TSH por conta desse estímulo.
Mas afinal, e o T3, ele se perdeu nesse momento, a gente não dosa ele para diagnóstico? O T3, ele só é dosado quando a gente tem alteração no TSH e no T4 para confirmar essa alteração. Por quê? Porque o T3, ele tem uma concentração muito baixa no sangue. Mesmo que ele é o hormônio mais ativo, mas a concentração dele é muito baixa. Então, a gente só vai dosá-lo, né? O médico vai solicitar essa dosagem realmente quando tiver uma alteração do TSH ou do T4, tá? Além disso, se, né, o paciente apresenta hipertireoidismo, também é dosado o T3 para diagnosticar a doença de Graves, que isso é assunto lá para outro vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, já comenta aqui e não se esquece de se inscrever no meu canal, porque semanalmente temos conteúdos sobre exames, doenças e saúde.